notícias do dia. Gente que fala, tem o selo de qualidade APECOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog é gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580 e ainda 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista, Dr. Aônio Vieira. Prazer tê-lo aqui, Dr. Aônio. Honra muito grande estar com vocês novamente. Vim aqui aprender um pouquinho mais. Sempre aprendo quando eu venho. Doutor Aônio, eu anuncio como cirurgião dentista, eu sou... Mas é cirurgião dentista, a graduação... O senhor, aqueles ferrinhos infernais, o senhor ainda usa aquilo lá? Uso. Nós temos equipamentos mais modernos, mas nada substitui as curetas, né, para a parte de limpeza. Você tem aquele motorzinho. As brocas. Motorzinho Barulho maldito. O motorzinho já diminuiu assim 80%, mas ainda existe. Existe, tem que ser utilizado, apesar que nós temos o ultrassom que faz o papel do alta rotação, né, que é o motorzinho, mas mesmo assim ele tem um barulho, é o ultrassom, né? Ele faz aquele... Aí é um outro barulho. Calma, não precisa. Doutora Naira Scarpezini Sena, ginecologista e obstetra. Prazer pela vida. Prazer, muito obrigada pelo convite. Também conosco a psicóloga, doutora Janaína Lousada. Muito bom, Janaína. Prazer, muito bom estar aqui e espero contribuir o máximo possível. O que é o blog Voz de Mãe? O blog Voz de Mãe ele foi criado como um canal de comunicação das mães, puérperas, gestantes, para debater os assuntos que muitas vezes não são falados na maternidade, né? É a parte... Não são falados. A mulher, quando está esperando um bebê, não vai lá, não discute tudo, não fala tudo. Não. A maternidade ela ainda é pintada de uma forma muito cor-de-rosa, muito idealizada, né? E aí, quando a mulher se depara com o lado mais escuro da coisa, acaba se assustando. Doutor Marcelo Yama, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zancopé. Boa tarde a todos aqui, aos ouvintes. Uma honra muito grande estar aqui. Parabéns pelo programa. O que é constelador? É isso mesmo? Constelador organizacional. É um sistema que faz um estudo do seu campo morfogenético, da sua origem, de onde você vem. É um estudo que mostra muito sobre o seu ser, o seu funcionamento, como você funciona. É as origens que nós carregamos das nossas famílias, da nossa origem. O senhor é hipnólogo? Minha profissão principal hoje é hipnoterapia. Eu trabalho com hipnoterapia. Eu consigo ir no doutor Aônio ser hipnotizado para não ouvir aqueles barulhos? Então, é bacana hoje que a pauta em cima da doutora ginecologista, aí o doutor que é médico, que é dentista, e a gente consegue entender que as sugestões já começam a partir de agora. Fala do motor do dente, já sente a dor. Não é isso? Essa ideia, a gente fala do motorzinho, já pensa assim, já vou ficar com dor. Fala em parto, dor. Então, tudo isso já é um campo de sugestões que vai entrando no subconsciente das pessoas que geram já a expectativa da dor. E a hipnose é um complemento muito forte que consegue realmente amenizar. Tá? Em alguns casos, até resolver. O doutor aqui, acho que já extrai dente com frequência e é possível extrair dente do siso, que é aquele mais enraizado, sem anestesia, com hipnose. Não, agora eu achei interessante. Com hipnose. Eu dei um quadro aqui. Começou. Quando eu perguntei daqueles ferrinhos infernais, não é isso, né? Isso. Não é essa? É a sala de espera mais dolorosa do mundo. Então, todas essas sugestões já começam a colocar no subconsciente da pessoa que ela vai sofrer alguma coisa lá dentro. No nosso curso, tem muito dentista, médicos agora, que estão usando como complemento do tratamento, principalmente no parto. Se você acompanhar a gestante, ela consegue ter a gestação bem tranquila e, principalmente na hora do parto, não sentir dor.
tudo isso é o poder da nossa mente. Acho que a psicóloga sabe muito bem, deve ter estudado um pouco em relação à hipnose, que é um complemento fantástico. Até mesmo a constelação, a hipnose aceita hoje? ela não tem uma regulamentação muito efetiva, né? Mas os terapeutas... Deixa eu aproveitar que o doutor Olha, Aurélio está aqui. eu vou contar para você. Por favor, Serginho, baixa aí, Serginho. Não fica ouvindo curioso, não. Faz o que você sabe. A hipnose, ela é utilizada na odontologia desde a década de 70. Quem trouxe para a odontologia o Álvaro Badra, um cirurgião dentista que dava cursos de hipnose. Inclusive, eu fiz curso de hipnose e utilizo no meu dia a dia, que é importante. A sugestão, até ela comentou aqui, a Janaína, a respeito da sala de espera, né? Que já começa no meu consultório, é uma recepção. Então, eu recepciono meus clientes, meus pacientes, eu tenho tudo na recepção para tirar a ideia de um consultório dentário. Então, eu tenho cromoterapia, música, até a música que a gente utiliza para justamente acalmar o paciente, acalmar a pessoa. A sala clínica também, de atendimento, eu tenho aquela esteira de massagem vibroterápica, que inclusive eu que levei para a odontologia, que é patente minha, que também eu ligo na hora de fazer o atendimento, que dá um relaxamento vibroterápico, né? Então, tudo é feito para tirar essa fama de dentista que os pais passam para as pessoas. Que é sistêmico, né? Que é sistêmico, é dor. Ah, se você não ficar bonzinho, eu vou te levar no dentista. Você vira um carrasco, né? Tem painel em cima? Tem um painel das estrelas, do cosmo, que a pessoa fica olhando em cima. Tem óculos DVD para a pessoa assistir um filme. Como? Faz o atendimento. Como é que é, doutora? Óculos DVD? Óculos DVD. Então, eu ponho um filme, dependendo do procedimento, também do paciente. Às vezes, põe aquele A Vida é Bela, né, que demora 3 horas. Então, a gente põe um fone de ouvido no fio desse óculos DVD e a pessoa fica lá fazendo tratamento de boca aberta. Eu não gosto das telas, que eu até tenho também, de vídeo. Eu não gosto porque o paciente me atrapalha o meu trabalho. Se mexe. O paciente às vezes quer ver o filme e atrapalha. Então, eu prefiro pôr o óculos DVD e ele fica lá com ele, na paz de Deus. E a hipnose é importante, você tirar e conduzir o paciente. E o que o doutor está falando é justamente sugestionar alguma outra coisa. E caso ele aceite essa sugestão, vai ter o procedimento sem dor, tranquilo e calmo. Isso a sugestão. Importante, a pessoa tem que aceitar, né? A maioria das pessoas coloca muito mito em relação à hipnose. Esse é o aspecto que eu pergunto, né, sobre hipnose. Se ela é aceita, não regularmente, as pessoas aceitam. Né? Eu chego lá no doutor Aurélio, eu vou fazer uma sessão de hipnose aqui para você. Estou aproveitando que o doutor Aurélio está aqui, né? Então é mais... O bacana é que, no dia a dia, somos hipnotizados constantemente. Quando ligamos a TV, aquele comercial é uma mensagem hipnótica para a gente. Propagandas, folhas de revista, tudo isso é hipnose. É uma mensagem hipnótica. Então, um YouTube, né, a concentração dos telespectadores em cima desse programa, eles vão ficar muito focados nisso. Então, essas mensagens são mensagens sugestionadas. E, a todo momento, estamos nesse estado de hipnose. E, quando coloca o mito da hipnose, pensa que a pessoa vai tirar a roupa, falar os segredos mais obscuros da vida dela, que perde o controle, que vai para outras galáxias. Não. A hipnose é simples, é foco e concentração. Você não dorme, você tem o controle de tudo, está ali presente. E você fica com um estado de foco e concentração muito mais do que agora. Aqui, você só baixa, a gente passa por esse fator crítico e sugestiona. Se o subconsciente aceitar essas informações que são positivas para ele, automaticamente pode ter um parto sem dor, extrair o dente sem dor, aquela sala de espera, né, não vai ter. E o doutor está de parabéns, porque já coloca lá na sala dele um ambiente que já sugestiona algo positivo. Né? A gente imita informações a todo momento. Né? A nossa roupa é uma sugestão. O modo de pentear o cabelo é uma sugestão. Tudo isso é sugestão.
Então, a hipnose é só um mito do entretenimento, que passa na TV, pessoa esquecendo o nome, isso é entretenimento, é brincadeira. Mas usado no lado terapêutico, um complemento, né, de tratamento, é fantástico. Assim. E só complementando, eu tenho uma paciente que é oriental, eu tratei canal dela, no nervo vivo mesmo ali, ó, em Lima, ela não mexia, não franzia a testa. Eu fiquei assim, como fala, eu vivi cabestalhado. Mas é autocontrole, não é uma questão. É o autocontrole da pessoa, porque a hipnose é justamente isso, a pessoa se transportar, né? Não se transporta, ela se concentra internamente para não sentir a dor. Foca em outras coisas. O que é puerpério? Quem pode me responder? Essa palavra... Bom, o puerpério é uma fase, um período da vida da mulher em que, no termo médico, ela retorna para o status pré-gravídico. Traduzindo, ela desfaz todas aquelas modificações e adaptações que o organismo cria durante a gestação. Então, ela passa por essa fase do puerpério para retornar ao corpo feminino sem as alterações da gestação. E daí a gente entra numa questão tradicional, que é assim, quanto tempo ela pode durar? Então, é claro que o início do puerpério se dá assim que o parto acontece. Mas quando que ele acaba? E isso a literatura é muito controversa. A maior parte dos autores falam entre 6 a 8 semanas, 1 mês e meio a 2 meses de duração do puerpério. Mas a gente vai encontrar autores que falam até 12 meses. Justamente porque, pela complexidade das modificações que acontecem no organismo, nem em todas as mulheres eles vão regredir de forma tão rápida. Tem no blog? No blog tem algo sim relacionado ao puerpério. E emocionalmente, essa questão do tempo que a doutora falou, realmente faz muito sentido, né? Hoje, um dos fatores que a gente precisa desconstruir em consultório, ou receber uma puérpera, ou até mesmo uma gestante, é que o puerpério ele não é a quarentena, como se falava antigamente, os 40 dias. Porque, geralmente, culturalmente, digamos assim, a mulher ela acredita que após o 40º dia, a vida vai voltar ao normal. E muitas vezes não é isso. Tem um interruptor lá, 40 dias, tem um desliga o interruptor, interruptor. ele desliga 40 dias, acabou o puerpério. Não é assim. Então, é justamente essa diferenciação. Tem organismos, tem mulheres que vão passar por essa fase de uma forma mais breve, e tem mulheres que não, que vão encarar essa fase do puerpério realmente até 1 ano da criança, que é quando, além das questões físicas, também tem a acomodação emocional, ou seja, ela vai se adequar, a família vai se adequar, a casa vai se adequar com a chegada desse bebê. Você aborda um aspecto que dentro da cultura popular é o que existe, quarentena. Quarentena, acabou, Como os problemas, é isso mesmo? O conceito de quarentena é super antigo mesmo, e nos acompanha porque nesses 40 dias iniciais, a gente tem uma porção de cuidados, como pós-parto, independente da via de parto, seja normal ou cesárea, algumas restrições que essa mulher tem. Mas o puerpério é muito mais amplo do que isso. Então, Mas na cultura popular, a quarentena encerra tudo. Como eu disse, 40 dias o resguardo, né? 40 dias eu desligo o interruptor e acabou. Ficou o nome mais bonito. Vai mudando o nome, vai ficando mais bonito. Ficou bonito, mas assim, dentro desse contexto, a gente percebe que a hipnoterapia é um complemento fantástico também para essas, não sei se chama de patologia, não sei se é uma fase. O que explode depois, de repente, uma depressão pós-parto, alguma coisa aí entra Na verdade, essas alterações emocionais que acontecem dizem muito respeito às flutuações hormonais que existem nessa fase. E elas acontecem no puerpério como um todo. O blues puerperal, que é essa oscilação hormonal melancólica, o choro fácil que vem com a chegada em casa. Então, você vai embora do hospital, chega em casa com aquele bebê pequenininho e fala, e quem teve essa ideia? Quem que teve essa ideia de trazer essa criança para casa? Então, essa melancolia, esse choro fácil, essa dificuldade de adaptação, essa sensação de fragilidade, quando não é patológica, quando não é doença,
dura ao redor de 15 dias, mais ou menos. E não afeta o cuidado com o bebê, nem o autocuidado da mãe, que, enfim, em meio àquele turbilhão de novas funções, consegue seguir. A depressão vai mais longe, os sintomas são mais profundos, o cuidado com o bebê é afetado e, em geral, ela sempre precisa de tratamento psicoterápico e medicamentoso para conseguir se reerguer. Dentro desse contexto, só importante, a hipnoterapia, ela consegue ajudar muito, porque isso no protocolo de atendimento de uma terapia, isso só é um sintoma. E o protocolo de atendimento, ele vai na causa. Então, a depressão é só um sintoma que explodiu. Mas o porquê? Qual é a causa dessa depressão? E as técnicas que utiliza, não sei se o doutor aprofundou numa análise, bem no clínico, ele vai buscar a causa. Essa depressão só explodiu, é um sintoma que explodiu em detrimento de alguma coisa. E o protocolo de atendimento, assim, ajuda muito, muito mesmo. É fantástico. Apesar de ter fatores que favorecem o aparecimento da depressão pós-parto, que hoje, cada vez mais estudos falam que a depressão pós-parto, ela literalmente ela só explode no pós-parto, que é uma depressão que tem uma raiz mais ainda na gestação. Então, tem alguns fatores de risco que fazem essa mulher deprimir. Então, por exemplo, problema financeiro, problema com o marido, uma paciente que já tem histórico de depressão prévio. Então, essas pacientes, e alguns outros casos também, elas são mais propensas a desenvolver uma depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto é muito conhecida justamente por essa dificuldade de vinculação com a criança, mas dificilmente uma mãe deprimida, com depressão pós-parto, ela vai atentar contra a vida dessa criança porque ela tem consciência. Então, ela sente muita culpa. A culpabilização é muito gigante. Ela não é tão engessada assim. Tem que ter alguns outros fatores. Sim, e aí, assim, o maior risco na depressão pós-parto, por incrível que pareça, é o suicídio materno. Então, tem mães... Agressão ao bebê também? Não, a agressão, principalmente a agressão ao bebê, é outro quadro que a gente vai falar de psicose puerperal. Ele é bem mais restrito, um percentual muito menor de mulheres, que é justamente esses casos que ilustram os noticiários. Então, da mãe que jogou o bebê da ponte, a mãe que colocou o bebê não sei aonde, a mãe que matou o bebê não sei o quê. Ou seja, a psicose puerperal, a mulher, ela rompe com a realidade. Ela literalmente... Mas qual é a porcentagem disso? É muito pequena. Mas geralmente, quando acontece, aparece na mídia. É chocante. É porque é chocante. O que a chocante. doutora Naira falou é que eu gostaria de ter um outro aspecto. Ela falou que a mulher chega em casa com a criança, né? O que é isso que eu trouxe para casa, simplificando, né? O que é isso? É um ser novo que eu tenho que aprender a tratar, a cuidar. Isso. Quem inventou essa história? Quem teve essa ideia? Quem teve essa ideia? Quem foi que teve essa ideia? Que cuidar de bebê é fácil. E aí vem justamente o quadro que ela está falando de Baby Plus, para a gente também é conhecido como tristeza materna. Porque a mulher, ela entra... Aí é o triste. A mulher, ela entra num estado de introspecção, de questionamento e tudo mais, e ela também está numa fase de conhecer o bebê. Ela não conhece aquele indivíduo que lhe foi colocado como filho. Ela está começando a amamentação, o processo inicial da amamentação é um processo muito complicado, principalmente para quem tem o primeiro filho, né? O primeiro filho é um processo muito complicado. Para quem tem o segundo filho, terceiro, quarto, enfim, ainda tem a preocupação com o cuidado com os demais filhos e como inserir esse novo membro da família. Então, assim, é uma melancolia. Essa mulher, ela está melancólica, é o choro fácil, por causas, às vezes, consideradas muito superficiais. Então, eu queria que o enfeite fosse colocado naquela parede, fulano colocou naquela, já é motivo para chorar. Esse é o abuso puerperal. Mas além da situação, como tudo, da novidade, a gente tem as oscilações hormonais que deflagram isso. Então, não é um sintoma tão raso, né? É uma questão muito mais ampla. Quando você falou da quarentena, no conceito antigo era assim, chegou em casa com o bebê, engrenou a amamentação, aprendeu a cuidar do bebê, a vida segue. Mas a gente esquece das mudanças físicas que acontecem nessa mulher. Então pensa que o útero dela cresceu, ficou igual uma bexigona, assim, né?
ficou com o bebê dentro e agora ele tem que reduzir e voltar ao tamanho inicial, que é tipo de uma perinha, mais ou menos. As mudanças musculoesqueléticas, ela tem uma mudança no esqueleto como um todo, na lordose, né, na curvatura da lombar. Isso também regride. Enfim, a genitália recebe muito mais sangue durante a gestação, muda de cor, aumenta de volume, isso também regride. Então, são N modificações que não foram muito comentadas, e a gente ficava muito fixo nos cuidados com o bebê. E isso, todas essas modificações acontecem durante o puerpério. Então, por isso que o puerpério hoje em dia é encarado de forma mais importante e mais acompanhado. Doutora Aone, a mulher tem mais problemas com os dentes durante ou após a gravidez? Justamente a doutora Naira está comentando as mudanças hormonais que ocorrem na gravidez, na gestação, e a gestante ela tem que ter um cuidado bem maior do que ela tinha anteriormente da gestação, porque a gengiva, elas inflamam muito fácil. Então, ela tem que ter uma higiene, utilizar fio dental, escovação, mas tem outro fator também, que a parte de náuseas também aumenta muito. Então, às vezes, ela não consegue fazer higienização por causa da náusea, que também atrapalha. Mas a orientação que eu dou para as minhas pacientes gestantes é sempre ter um cuidado maior de retorno no consultório. Porque não é porque ela está grávida que ela não vai tratar os dentes e não vai ter cuidado nenhum. Aí que ela tem que ter um cuidado maior para fazer limpezas, para fazer uma profilaxia, que às vezes ela não consegue fazer em casa. Então, no consultório, nós conseguimos fazer essa profilaxia, que é uma limpeza mais profunda. Então, a gestante... Então, mas isso durante a gestação? Durante a gestação e após a gestação também tem um cuidado, porque os dentes ficam mais frágeis. É verdade, tem mais cárie durante a gestação? É porque o nenê, se a pessoa não tem um cálcio, nível de cálcio está bem, acaba tirando dos ossos, dos dentes, né? Na verdade, a gente tem metade da informação genética que cresce dentro da mulher, que vem do bebê, é do marido, não é dela. Então, o sistema imune da mulher tem que se fragilizar, ele tem que se recolher para permitir que aquelas células se desenvolvam. Por isso, todas as grávidas são mais suscetíveis a infecções oportunistas. As grávidas pegam mais gripe, por isso elas são público-alvo para vacina, elas têm mais infecção urinária e N outras questões. Por isso elas podem ter mais periodontite ou inflamações e infecções dentárias. Além disso, elas têm uma neovascularização, formam-se mais vasos sanguíneos no corpo como um todo, para conduzir aquele volume sanguíneo maior. Então, grávidas sangram muito mais da gengiva. Também tem mais sangramentos nasais durante a gestação. O acompanhamento odontológico é muito importante. Deixa eu pedir a licença dos senhores para conversar com a doutora Ciomara Catalano, que é dermatologista. Doutora Ciomara, boa tarde. Boa tarde, Sancopé. Boa tarde a todos. Doutora Ciomara, o que é pano branco? Pano branco é uma expressão bastante popular, Sancopé, para uma infecção fúngica. Na verdade, causada por leveduras, principalmente agora no verão, né? O nome mesmo é Psoriasis versicolor. Então, aquelas manchinhas que parecem um confetinho, que ficam assim no tronco, no pescoço, e que depois deixam umas manchinhas brancas por bastante tempo na pele. Coça, mais finita do que coça, na verdade. Por que é mais comum no verão? No verão, a gente tem aumento de temperatura, as pessoas transpiram muito. Então, essa coisa do quente, úmido, abafadinho, para fungo é quase uma estufa, né? Então, a probabilidade de ter uma multiplicação maior nessas épocas é bem maior, e maior também para micose entre os dedos, né, para diabetes, e tecido, aquelas assim, embaixo de mama, em axila, as dobras de maneira geral, e principalmente essas leveduras são bastante comuns nessa época. A senhora é dermatologista, eu falei pano branco, mas qual é o nome correto, doutora Ciomara? Psoriasis versicolor. Aliás, ela é versicolor porque as manchinhas mais comuns são brancas, mas elas podem ser castanhas, elas podem ter vários tons. Então, por isso, essa variabilidade de cores é enorme. Tem tratamento específico? Tem tratamento específico, é um tratamento simples, tá? Não é uma coisa complicada, às vezes só um shampoo, um creme resolvem. Às vezes a gente tem, se for uma infestação muito grande, a gente tem que usar a medicação
fica branquinha por um tempo. Mas dá para a gente tratar isso, e à medida que ela tomando um pouquinho mais de sol, consegue voltar à coloração normal da pele, não precisa ficar preocupada, não. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora para voltar ao normal? Olha, demora um pouquinho, demora 2 meses, passa de 3 meses, acho que não passa disso, não. É chatinho, mas volta sim. Ok, doutora Selmara Catalano, mais uma vez grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom dia. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, cidade pública. Saúde, Selaguê, Rádio Trianon de São Paulo. Universal de Santos. Trianon. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Você está acompanhando o Gente que Fala. Estamos recebendo hoje o hipnólogo, o Dr. Marcelo Yama, a psicóloga, a doutora Janaína Lousado. Como é que eu acho o blog Voz de Mãe, Janaína? Vozdemãe.com.br. É só Voz de Mãe? É só isso? Vozdemãe.com.br. No Instagram e no Facebook também. Também conosco a ginecologista, a doutora Naira Scarpesini Sena, e o cirurgião dentista, doutor Aônio Vieira. Doutor Aônio, eu não posso perder a oportunidade de perguntar sobre placa bariátrica. É isso? Falei corretamente? Isso aí, placa bariátrica. O senhor que foi o introdutor e divulgador da placa bariátrica. Trouxe aqui para o Brasil, que é um dispositivo intrabucal que nós diminuímos o volume da boca. E adianta o que é isso daí? A boquinha fica menor por dentro, acontece o quê? A gente diminui 50% do volume da boca. Você tira todo o palato do paciente com essa placa, que é colocada na maxila, no maxilar superior, e o paciente coloca 10 minutos antes da refeição. Então, isso faz com que ele leve menos alimento para a boca durante o almoço. Aquelas garfadas maravilhosas que eu faço, não vai caber na boca? Ele não cabe, o alimento cabe menos, ele é obrigado a mastigar mais o alimento. Então, a gente dá uma orientação de mastigar pelo menos de 20 a 25 vezes o alimento antes de deglutir. Isso aumenta também o tempo da refeição. Eu emagreço com esse negócio aí? Emagrece. Tem certeza? Eu tenho uma certeza absoluta, porque eu fiz um caso, acompanhei ele, e o paciente, depois de 25 minutos que a gente iniciou a refeição, o cérebro recebe uma ordem de saciedade. Então, a pessoa se alimenta menos. Normalmente, eu já fiz essa colocação para o senhor, mas ao invés de 10 garfadas, eu dou 20 garfadas. Esse pão não cabe na boca. E a média são 530 calorias por refeição que a pessoa deixa de ingerir. Eu fiz um acompanhamento com uma paciente que ela emagreceu 15 quilos em 3 meses com a utilização da placa bariátrica. Também foi acompanhamento também com uma nutricionista e com endocrinologista. Então, foi um trabalho em conjunto. Evitou fazer aquela cirurgia, no caso bariátrica, ela continuou, eu tenho contato com ela até hoje, e isso aí foi feito num programa da Rede TV, que a gente fez a pesagem dela, de agosto para dezembro, ela emagreceu 15 quilos. E ela mantém até hoje, porque tem que usar a placa sempre, o resto da vida? Interessante, nesses 3 meses, a pessoa ter a reeducação alimentar, aprender a comer, aprender a mastigar. Então, esse dispositivo ajuda a pessoa a fazer essa reeducação. E ela se mantém até hoje, já faz uns 2, 3 anos, ela continua no mesmo peso. Janaína, o que é pré-natal psicológico? Pré-natal psicológico ainda é pouco conhecido.
né? Tem o pré-natal normal, as pessoas sabem aqui, como é que é o... O pré-natal psicológico ele caminha paralelamente ao pré-natal obstétrico, né? A diferença é que ele vai olhar para a vertente emocional dessa mulher como mãe, né? E fazer o acompanhamento também com o pai, com uma rede de apoio, sempre que possível e necessário. Quem tem acesso? Bem, hoje eu faço pré-natal psicológico, né, na Zona Sul de São Paulo. Alguns profissionais da psicologia perinatal são preparados, nós estudamos para que nós possamos fazer esse acompanhamento com essa mulher. E hoje ele existe tanto na modalidade presencial, como na modalidade online também, onde ele é feito através de videoconferência, onde são abordados todos os aspectos emocionais do decorrer da gestação e antecipado tudo o que pode acontecer dentro do puerpério. Então, esse conhecimento acaba sendo de uma forma Online. também online. Online, mas eu sou antigo, eu quero ver o médico, não ligar no médico. Mas isso, de uma certa saber... forma, amplia um pouco a oportunidade de algumas pessoas que, por exemplo, moram numa cidade onde não tem um psicólogo perinatal disponível, mas quer participar de um processo de pré-natal psicológico, né? Fazer essa videoconferência com outras mães, com outros pais, na modalidade online. São encontros mais demorados, encontros de 2 horas, mas que, por experiência própria, não perdem tanto a qualidade assim, não. Lógico que perde o olho no olho, o abraço, mas... Doutora Naila, eu quero... Mas ajuda bastante. Ajuda bastante. Para mim é uma realidade diferente. Agora isso tem entrado, é um caminho sem volta, devo lhe dizer. Porque a medicina lançou agora a nova resolução sobre telemedicina. Tem um dentista online, a doutora onde resolve aí. Isso ia ser legal. Não tem ainda, eu acho. Mas tem a resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre o atendimento psicológico online também. E que, por experiência própria, tem dado super certo. E as pessoas estão aderindo mais ao processo psicoterapêutico com essa modalidade, porque é possível você fazer a psicoterapia em horários alternativos, pessoas que trabalham viajando, né? Eu mesmo tenho paciente de psicoterapia online que trabalha viajando o Brasil inteiro. Então, quando e como essa pessoa faria psicoterapia, né, sem estar num lugar físico o tempo todo? E hoje ele consegue fazer o processo através da modalidade online. Doutor Marcelo, tem hipnose online? Doutor Não, Marcelo? é impossível. Pode ter uma auto-hipnose, alguma coisa mais superficial. Mas o tratamento, na terapia mesmo, é ao vivo, porque pode dar aberrações, pode ter algumas outras situações que precisam de uma O que o intervenção. senhor chama de aberrações? Surto, ele pode acessar algum trauma bem profundo que aconteceu na vida dele e ter alguma reação esquizofrênica, gritar, alguma coisa assim que possa ter uma ação diferente e precisa estar junto. Online não tem como você fazer esse atendimento. Aproveitando que as pessoas estão aqui na mesa, né? Se a pessoa está grávida, vai direto aqui, simples, né? Algum problema emocional, vamos ali. Um problema dentário, vamos aqui. Mas quando eu ligo o desconfiômetro que eu tenho que procurar alguma coisa com relação à hipnose? Então, o bacana é que a maioria dos nossos atendimentos são pessoas que já procuraram todos os recursos. Foram em psicólogos, foram em psiquiatras, medicações pesadas. Não dá para dizer não. Não, obstetra, mas assim, hoje tem muitos médicos aderindo. Eu tenho assim, indicações grandiosas de médicos. Eles falam, meu amigo, vai com um terapeuta agora. Porque é emocional. Se a gente entender que a maioria dos traumas, das patologias, geralmente se cadeiam na emoção. Então, todas as informações que são lançadas dentro do nosso subconsciente, que vai lançar uma alergia, né? Isso aí é tudo sintoma do nosso subconsciente gritando alguma coisa. Depressão, fobia, compulsão alimentar, né? No caso que ele falou sobre uma placa que usou. Mas hoje a técnica da hipnoterapia ela é muito eficaz, porque dentro do protocolo de atendimento, nós atendemos e buscamos a causa. O sintoma, entendemos os sintomas e vamos buscar a causa, porque sempre, na maioria das vezes, o problema não é o problema. A depressão não é esse problema dessa pessoa. É algum trauma lá atrás que lançou essa informação
dentro do subconsciente, que teve algumas repetições de padrão, que ele lança no consciente uma depressão. Porque o subconsciente da nossa mente, ela é um termo até meio diferente do que a psicologia entende, porque o consciente, ele só dá resposta do nosso subconsciente, que é emocional. A emoção, ela é muito mais forte dentro da gente do que do nosso consciente, que é racional, certo ou errado, julgador e tal. O subconsciente, quando é gravado essas emoções, e quando elas são gravadas de forte impacto emocional, mostra que a pessoa adquire uma depressão, uma alergia, umas fobias, e tudo isso é a nossa mente. Quando eu conheci essas técnicas, eu morei no Japão quase 10 anos, que eu sou filho de japonês. Uma baiana, apesar de parecer japonês. E lá eu tive acesso à hipnose, a treinamentos de alto impacto. E os japoneses eles são muito focados, né? A disciplina é muito grande. E quando eu aprendi, né, principalmente na parte comportamental, que tudo é o poder da nossa mente, é assim, eu me encantei. O senhor está citando uma cultura que procura esse tipo de tratamento, não sei se eu posso usar esse termo. Procura, pode sim. Mas aqui o senhor mesmo citou, alguém indica. Então, não sou eu que vou procurar, eu vou no Dr. Aônio para fazer algum tratamento, o próprio Dr. Aônio adota esse comportamento que o senhor disse aí, essa técnica, não é? Isso. Mas aí teria que alguém indicar para... Não, hoje não. Hoje a mídia digital, ela é muito forte. Aqui, hoje, se a gente falar... Se eu não quiser ser hipnotizado, não adianta procurar o senhor. Não é mágica, né? E nem milagre. A pessoa tem que permitir, tem que querer primeiramente e permitir. Porque a hipnose não existe o meu poder em cima de qualquer outra pessoa. Eu tenho uma técnica. A pessoa tem a situação dela que precisa ser resolvida. Se ela quer e permite, é uma bandeira verde para que a gente faça o procedimento. Agora, se ela tem trauma, tem medo, não permite, é desconfiada, não é um cliente, não é uma pessoa que pode ser atendida. E não tem milagre, não tem milagre mesmo. Hoje, a pessoa tem que querer mesmo, ter a vontade de chegar e ter uma resolução do problema. Né? Quando eu falo que hoje os que nos procuram é justamente as pessoas que buscaram todos os recursos. E agora falou, vou tentar a hipnose, a hipnoterapia. E tem assertividade. Agora, a demanda é muito grande hoje. Pessoas hoje tem fobia de ir no dentista, tem fobia no parto, tem medo. Porque o ambiente já causa esse trauma interno. Só que esse trauma, esse medo, é só o sintoma do que foi implantado ou programado na mente dela lá atrás. Doutora Aônio, o senhor Volácio acabou de escrever aí um cenário, aí o Volácio vai me dar um óculos para eu assistir um filme. Não, eu quero ver o senhor trabalhando lá. Sem problema, eu dou um espelhinho. Se você sentir conforto em cima disso e segurança, é ótimo para você. Eu quando vou fazer para mim, eu procuro relaxar e levar minha cabeça para outro lugar e fico lá em alfa, tranquilo. Num lugar seguro. Tudo bem. Doutora Anaia, é um assunto que sempre vem à baila quando a gente conversa com algum obstetra. Né? O Brasil é um paraíso de cesarianas. Que a gente ouve, eu não tenho como, a não ser nos índices que são divulgados, né? Até bem pouco tempo, se não fosse cesariana, não valia para o médico. Né? Às vezes a paciente não queria ou queria. Qual é hoje o cenário disso, onde parece que se consegue reverter para o parto normal? Na verdade, hoje o acesso à informação é muito fácil. Então, as pacientes, durante o pré-natal, estudam muito sobre parto, as vias de parto, as formas de anestesia, e aonde ele pode ser feito, enfim, elas já chegam com muitas demandas e dúvidas ao consultório. E o que... Não vou nem no blog, Voz de Mãe, eu vou no Dr. Google, seu grande concorrente. Aí eu chego lá e falei assim, assado, o parto é esse, a cesárea é aquela, sei mais do que a senhora. E o que é muito importante, acontece bastante, o que é muito importante é o bom senso em tudo. É ela pegar todas aquelas informações e levar para o profissional que ela confia para esclarecer as dúvidas, e eu gosto de chamar a via de parto da via de parto adequada.
dentro do desejo, da vontade daquela mulher, das possibilidades que aquela gestação traz. Então, eu acho que não tenho como fugir da palavra bom senso para a gente escolher uma via de parto adequada para o conforto dela, para os sonhos e anseios que ela tem e para o bem-estar daquele bebê e daquela mãe. Mas a medicina passou por um período muito impositivo e a gente teve, de fato, um crescimento do índice de cesáreas muito grande, o movimento é contrário hoje em dia. Mas você vai encontrar profissionais de todos os tipos, com as mais diferentes condutas. Até algum tempo, né, o parto normal era a regra. Depois disso, foi se divulgando que a cesariana era a solução sempre. As mulheres nem sabiam o que ia acontecer e já passavam por uma cesariana. Agora, o reverso dessa mentalidade, né, dessa forma que nós temos, está mais difícil do que a facilidade de uma cesariana. É cultural, o reverso tem que acontecer tanto na mentalidade dos médicos, de todos os colegas, quanto na suplantação do medo que a paciente traz do processo do trabalho de parto. Então, todas as mudanças culturais levam tempo. Eu acho que a gente ainda vai caminhar por bons anos de muito estudo e evolução para entender que a via de parto normal, claro, é a mais tranquila para a recuperação da mãe, do bebê, excelente, e para a gente não ter essa antítese dessa briga do médico contra a paciente. Eles têm que caminhar para o bem da mãe e do bebê, todos juntos com o mesmo objetivo. Senhora, quando eu vou lá no blog Voz de Mãe, eu consigo essa orientação? Na verdade, essa orientação sobre a via de parto, sobre entender através do bom senso qual que é a via de parto adequada para a mulher, ela vem através do pré-natal psicológico, da psicoterapia na gravidez também, né? Infelizmente, é um assunto ainda muito rodeado de medo. As mulheres, elas ainda têm muito medo do parto normal, ou quando chegam no consultório, no puerpério, a justificativa da cesárea não foi uma justificativa muito complacente, assim, bem das justificativas mais sensatas possíveis, né? É uma doença, um risco para o bebê, um risco para a mãe, até algumas coisas que você fala, opa, peraí, né? Acho que não precisava ter sido uma cesárea. E as mulheres acabam se decepcionando muito no puerpério, quando não houve essa decisão baseada no bom senso quanto a via de parto. Bom senso é algo difícil, né? Sim, Mas eu acho importante esse bom senso que a doutora Naira comentou, porque o pós depois, se o parto vai para um parto normal e era necessário uma cesárea, a consequência depois é para a vida toda. Eu tenho caso na família de criança que entrou em falta de oxigenação, hoje ele é uma plantinha, e está com 35 anos, filho de um amigo. São casos isolados que poderiam ter sido evitados se o profissional, o obstetra, na época, tivesse bom senso de tomar o rumo correto, né? E caso juntamente com a mãe, que a mãe queria parto normal, mas acho que tem casos que o ginecologista tem que falar, não, isso aí tem que caminhar para outro lado, né? Não sei, na minha maneira de ver, né? Quando você tem um profissional de confiança, que você tenha empatia, que você confie, que você consiga trocar informações, eu acho que esse é o segredo para um pré-natal saudável e para um parto saudável. A gente tinha uma medicina anteriormente, há décadas atrás, muito impositiva. Não existia tanto essa empatia. Tinha até um distanciamento entre médicos e pacientes. E esse é o caminho da humanização que a gente busca hoje em dia. É uma aproximação maior e o médico entender qual é a demanda e a necessidade daquela paciente e ela entender o que é possível ou não para aquela situação dela. E essa aceitação facilita muito o puerpério. Facilita bastante. A cesariana, ela veio verdadeiramente para salvar vidas. O que a gente vê hoje é que perderam a mão. Hoje se nasce no Brasil a grande parte através da cesariana.
né? Mas uma coisa que muitas O vezes... sistema de saúde detectou até máfias para fazer cesáreas para faturar mais. Isso. Não é segredo o que eu estou falando aqui, é de conhecimento público, que havia, já nem se perguntava se queria fazer um tratamento, o próprio médico. Quando a gente fala disso, mas é mesmo. Nós temos um mundo, eu costumo sempre destacar isso. Nós aqui, nós 5 que estamos na mesa, temos um mundo em São Paulo. A 100 quilômetros de São Paulo é outro mundo. Eu dou sempre um exemplo. Se ela trabalha na Zona Sul, o Jardim América e o Jardim Ângela são 30 quilômetros de distância, é outro mundo. São 2 mundos diferentes. Então, não havia opção fora, né, nesse período que nós estamos citando. Aí não havia opção. Já faz a cesárea, o sistema de saúde já assume tudo, né? O paciente que se lixe, era assim que funcionava. Eu interrompi a senhora para dar um cenário. Mas é verdade. É bem verdade isso. Doutora Aone, o senhor, quando eu anuncio aqui, o senhor é especialista em prótese e implante. Implantes dentários. E o implante dentário é uma prótese de raiz. A pessoa perdeu a raiz dentária, aí nós colocamos uma prótese de raiz, que é o implante, e em cima dessa prótese é colocada uma prótese de dente, uma coroa, uma prótese fixa. Prótese de dente. Que seria a coroa do dente. Que não existe mais. Não existe. Hoje o dente tudo ele é embora. composto de raiz Sim. e de coroa. Então, Mas se foi tudo embora, senhor acabou. não, se a pessoa perdeu a raiz do dente, eu coloco uma prótese de raiz que é o implante dentário. É um parafuso de titânio que é colocado no osso. Em cima desse parafuso é colocado uma prótese, uma coroa. Quando o senhor fala em enxerto ósseo, Quando a pessoa perde o tecido ósseo, então é feita uma cirurgia de enxertia para devolver o osso para a pessoa, para posteriormente fazer esse implante dentário. Agora, o que é importante passar para os ouvintes, e que não é porque a pessoa coloca o implante na boca que acabou-se totalmente as preocupações. Então, a pessoa não precisa mais escovar, não precisa fazer mais nada. Muito pelo contrário. O implante dentário, o risco de ter perda óssea é muito maior do que da raiz do dente. Então, a pessoa que faz tratamento com implantes, ela tem que ter um cuidado maior das pessoas que têm dentes na boca. Porque a chance de perder tecido ósseo é muito grande. Então, ela tem que ter um acompanhamento ou semestral, ou de 4 em 4 meses, para poder fazer o monitoramento e o cuidado desse implante. Retirar essa prótese que foi colocada, fazer a limpeza da prótese, fazer a limpeza dos implantes. esse enxerto ósseo é uma célula-tronco, é uma retirada de algum... Também estamos utilizando a célula-tronco, mas em estudo, né? Porque aqui no Brasil não foi liberada a utilização. Mas é o futuro, a célula-tronco. Inclusive, Célula-tronco, caso que já passei da aí para a gente não dá mais. Mas a célula-tronco é importante no nascimento, né? Pegar do cordão umbilical, que pega a célula-tronco hematopoética, a célula-tronco mesenquimal, ou na troca de dentição, da dentição decídua para a dentição permanente, que a gente consegue colher a célula-tronco mesenquimal desse dente de leite. Eu fiz um trabalho que eu colhi a célula-tronco do dente de leite do filho, foi para o centro de criogenia fazer a multiplicação, depois eu fiz a enxertia com essa célula-tronco do filho no pai, que ela pode ser usada para a terceira geração ascendente e descendente. Tem que usar minhas netas. É uma beleza, eu estou esperando nascer o meu neto para poder fazer a multiplicação. Marcelo se diverte. Você descontraído assim é mais fácil da hipnose? É a programação que cada um tem na sua mente. Eu procuro mentalizar sempre coisas boas, positividade, e para levar a vida mais leve. Hoje é muito estresse, hoje que a gente atende pessoas depressivas, com fobias, compulsão alimentar. É absurdo. Compulsão alimentar? A pessoa não consegue emagrecer, quer emagrecer, até tem uma força de vontade, mas a força de vontade não vence o subconsciente. A emoção suplantada lá atrás é muito mais forte. É igual o café com açúcar.
todo mundo sabe o malefício do açúcar em excesso. Mas coloca sempre 1 ou 2 colheres a mais, porque o subconsciente grita, porque é mais gostoso. Mas através da hipnose, a pessoa, sem usar a placa, como é que é? Placa bariátrica. Com certeza. Consigo emagrecer, faz milagre. O protocolo não é milagre. Tem a permissão e o querer, nós iremos buscar a causa. Porque a compulsão alimentar realmente é um sintoma. Só que para a gente tem uma causa. Vamos achar a causa. Por quê? Geralmente é um absurdo o que acontece. Nos nossos atendimentos, a maior parte das pessoas são abusadas sexualmente. Que o subconsciente manda a informação para que ela seja gorda, para ter a rejeição de um homem. É assim, é absurdo assim, as coisas que acontecem. E o protocolo do atendimento, ele tem alguns processos que identificam justamente a real causa do sintoma. Se eu procurar como constelador organizacional. Isso é uma formação que eu fiz, que faz o estudo da empresa. Né? A empresa é uma pessoa, né? É uma instituição de energia, e consegue desenvolver a visualização do empresário para que rumo está a empresa dele. A minha formação é toda na área comercial, e caí na parte terapêutica, né, devido ao poder da mente. Porque uns treinandos vendiam, outros não. Porque uns tinham medo de falar em público, outros não. Porque uns tinham medo de dar o preço ou vender o seu produto e outros não. Se eu procurar, o senhor me ensina a falar em público, é isso? Vamos entender o porquê que você tem esse trauma, essa fobia. A técnica, existe N palestrantes bons que vão ensinar, mas a fobia, o medo, na hipnose, é resolvido. Janaína, procuro o blog Voz de Mãe. Quais esclarecimentos eu consigo? Tudo sobre maternidade, desde a vontade de engravidar, os tentantes, né? A gestação, parto, puerpério. Como é que é? Tentantes. Isso, tentantes. Tentantes são as mulheres que estão tentando literalmente engravidar. Eu tenho que entrar no... Por favor. A hipnoterapia. Auxilia. As tentantes devem procurar. Por quê? Por quê? Tudo Mas o método tradicional não é mais. Esse é o mais gostoso, é melhor. Mas, mesmo tendo um método tradicional, não consegue, é alguma questão emocional. E a gente tem que achar o porquê. O tentante vai chegar aqui na doutora Naira. Ela, depois de fabricar, ela tem que resolver. Mas, brincadeira. É o processo inteiro. É o processo inteiro. É o processo. Geralmente quem está tentando engravidar também está fazendo um acompanhamento ginecológico. É igual que chegue lá. Pois não. Desculpa, é igual jogar o dente de leite no telhado, né? Pois é. As pessoas falam assim melhor, né? que vai nascer um dente mais forte. Mas, doutora Naira, nesse aspecto que a gente tem pessoas que procuram exatamente por não conseguir ou engravidar, alguma coisa assim, né? Como ela disse, tentantes. Nunca tinha ouvido esse termo. Eu já vi esse termo bem novo. difundida já. Eu sou mesmo antigo, não tem. Na verdade, a mulher culturalmente procura a ginecologista anualmente para fazer seus exames de rotina. Então, O homem procura o posto para trocar o óleo do carro, aquelas coisas. Essa é a prevenção que o homem faz. E daí, quando ela está na fase de programar a gestação, quando ela tem esse desejo, claramente a gente começa a fazer o acompanhamento, as vacinas prévias, a introdução do ácido fólico para prevenção de malformações no bebê, enfim, cuida de tudo isso. A senhora tem um site, alguma forma de localizá-la mais rapidamente? Tenho. Meu site é doutoranaira, dranaira.com.br, e o Instagram é a mesma coisa. Doutora Janaína Lousado, além do blog Voz de Mãe, alguma outra forma de localizá-la? Ou... Não, só através do Instagram e do Facebook com o mesmo nome. Voz de Mãe. Voz de Mãe, só Janaína isso? Lousado. Janaína Lousado vem depois ou vem depois? Não. Vem depois. Voz de Mãe por Janaína Lousado. Voz de Mãe por Janaína Lousado. Aqui. Doutor Marcelo Iama, como eu o localizo? Tem eu o fico site, hipnotizado. né? Tem que começar pelo site. Tem o marceloiama.com.br, que está em manutenção. Esse Oyama é com Y. O-Y-A-M-A. Sim. WhatsApp direto, que é o 015 9
7402 20 Sorocaba. Sorocaba, repete, desculpa. 015 9 7402 2067. Doutora Aônio, como eu localizo, antes de sentar lá, botar o óculos? Site aonivieira.com.br, Instagram, doutor__, Aônio Vieira, e Facebook, a página Doutor Aônio Vieira. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao doutor Aônio Vieira, que é cirurgião dentista, agradecendo à doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista obstetra, a doutora Janaína Lousado, que é psicóloga e editora do blog Voz de Mãe, e o doutor Marcelo Yama, que é hipnólogo, coach, palestrante, em seu blog aí, Constelador Organizacional. Estaremos de volta amanhã, sempre com a direção do jornalista Fausto Camus. Gratos, até lá. Jorge.